Boa tarde a todos. Hoje eu trouxe para expor o seguinte tema. Prece. E daí fui buscar através das pesquisas o significado de prece, né? Dentro do Google, que hoje em dia é uma ferramenta aí muito útil para a gente quando está com dúvidas, buscar, né? Algum entendimento. Bom, na minha pesquisa lá que eu fiz, a prece, o significado, um dos significados que estão lá, que são expostos, é o seguinte: mensagem oral, escrita ou em pensamento que se dirige a uma divindade ou a um santo, pedindo uma ajuda, uma bênção ou agradecendo uma graça recebida. Oração, reza. 2. Ato ou efeito de suplicar, súplica, rogo, pedido. Bom, a prece é um dos modos que o ser humano tem de se comunicar exatamente com a divindade, né? Com Deus. A gente sempre procura essa comunicação através de Deus quando precisamos muito da sua ajuda, certo? E geralmente o que a gente mais faz, a gente mais lembra da prece é quando a gente está em apuros, não é mesmo? A gente geralmente lembra de buscar a Deus quando alguma aflição, algum desespero bate à nossa porta. E aí a gente acaba se lembrando de Deus. Bom, sempre que a gente inicia algum trabalho, o importante é a gente procurar a prece, né? Seja num trabalho do nosso serviço aí afora, né? Seja dentro de nosso lar, seja o que for que a gente fosse fazer, o ideal é sempre procurar a prece, né? Buscar o auxílio da divindade, de um santo, né? Dependendo da nossa religião, das nossas crenças. Nós que somos espíritas sempre buscamos pedindo ajuda aos bons espíritos, né? Que nos influenciem, que nos auxiliem para que a gente tenha o nosso trabalho, o nosso dia a dia mais tranquilo, né? Sempre nos conservando de todo o mal que venha a bater a nossa porta, né? A nos afligir. Bom, Bom, uma das pessoas que mais nos aconselhou a realizar a prece, nos ensinou a realizar até a prece, foi Jesus, né? Ele trouxe essa coisa da gente estar buscando Deus a todo momento, né? E ele, antes de nos ensinar o Pai Nosso, lá no Sermão da Montanha, ele nos faz algumas advertências muito importantes antes de nós buscarmos a comunicação com a divindade, certo? Isso nós vamos encontrar Jesus na passagem descrita em Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 13. Durante o Sermão da Montanha, vem trazer a todos nós a importância da oração, nos traz recomendações sobre a prece e ensina a rezar o Pai Nosso. Então, a primeira advertência que Jesus nos faz para que a gente realize a prece no versículo 5, quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Então, Jesus vem nos alertar que a prece não deve ser um ato de divulgação para si, né? Chamando a atenção para si, mas que a gente deve nos reservar para Deus. Então Deus, ele lá sabe exatamente das nossas necessidades e a gente não precisa estar anunciando para todo mundo, se fazendo, né, como se fossem homens santos, né? E a gente sabe que todos nós estamos aqui, somos imperfeitos e precisamos buscar essa evolução, né? Pelo contrário,
Jesus ensina que o homem se guarde para entrar em contato com Deus ou divindade de forma reservada no seu íntimo e que somente ao Pai deve se dirigir suas necessidades, de forma que o Pai possa, então, dentro da lei de mérito, conceder ou fornecer ao pedinte o atendimento de suas necessidades, como está descrito no versículo 6. Então, nós vamos aqui no versículo 6 e vemos que a segunda orientação de Jesus, que ele nos adverte antes de procurar a prece, a oração, o rogo, é que quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Então é exatamente isso, né? A gente vai entrar em contato com Deus e a gente deve se reservar, através do pensamento, buscar a Deus nos momentos que a gente precisa dele, né? Nos orientar através dele, pedindo que os bons espíritos ou os anjos, né, dependendo da nossa religião, venham trazer uma resolução para aquele nosso problema que a gente buscou através da prece. Pelo contrário, Jesus ensina que o homem se guarde para entrar em contato com Deus ou divindade de forma reservada. Desculpa, eu já passei essa, né? Voltou aqui. O versículo 7 e versículo 8. No versículo 7, Jesus nos dá a seguinte orientação: nas vossas orações, não multipliquei as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Então, é aquela chamada ladainha, né? A gente tem geralmente as pessoas vão lá, quando a gente acha que fez alguma coisa errada, ou por necessidade, ou para pedir alguma coisa, que a gente é mais pedinte, né, a Deus do que agradecidos, a gente começa lá 7 Ave Maria, 50 Pai Nosso, e às vezes não é a quantidade da reza que importa a Deus, né, mas a sua qualidade, né, de forma que a gente seja humilde naquilo que a gente apresenta a Deus, né. O versículo 8 diz o seguinte: não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos lhe peçais. Então Jesus ele já conhece os nossos defeitos e por consequência ele sabe exatamente daquilo que a gente vai precisar, né? Então não adianta a gente lá ficar rezando para Deus, pedindo para ganhar na Mega Sena, se esse não é o nosso necessário para evoluir nesse planeta aqui, né, principalmente nesse planeta, não vai adiantar, né? Deus sabe exatamente do que a gente precisa, do que a gente, para alcançar a iluminação, Ele nos coloca situações, né? E é através dos méritos que a gente tem nesta vida ou nas vidas passadas que a gente vai ter ou não um certo atendimento das nossas preces, né? Daquilo que a gente roga a Deus, certo? Não seja meticuloso em sua prece. Ore com o coração, com a sinceridade e com a simplicidade. Deus sabe exatamente das nossas necessidades. Ele expõe em nosso caminho cada vertigem e cada ascensão que seja útil ao nosso progresso espiritual. Exatamente como eu já vinha colocado, Deus vai nos propor aquilo que é necessário para a gente. Claro, no momento em que o nosso fardo começa a ficar um pouquinho pesado, Ele envia os seus emissários para nos auxiliar, né? Mas de que forma? Nos orientar através do pensamento o que a gente deve fazer para sair de certas situações. Às vezes a gente fica tão cegado pela dor, pelo sofrimento, que a solução está à nossa frente e a gente não enxerga. E aí, né, através da prece, da súplica, eles vêm e nos abrem os olhos para aquilo que a gente precisa, para aquilo que a gente busca para aliviar o nosso peso, né? E aí, então,
para a gente poder falar um pouquinho melhor dessa prece, do tema prece, eu busquei aqui no livro do Chico, que é através da psicografia, pelo Espírito André Luiz, no Nosso Lar, 2 passagens importantes que tocam nesse tema da prece. Se vocês me permitem, eu vou ler aqui alguns dos trechos, tá? Para a gente poder estar comentando. O primeiro trecho é quando o André Luiz se vê nas zonas umbrais. E aí ele se encontra numa situação em que ele é perseguido por entidades, né, por irmãozinhos inferiores, que o acusam de suicida e o provocam o tempo todo. E ele naquela situação em que ele se encontra, ele começa a se lembrar que na sua infância, sua mãe, que era muito religiosa, o havia ensinado algumas preces, a questão da religião, mas ele, como se tornara médico e se tornou um homem da ciência, e do tempo dele era o tempo do negativismo, como ele mesmo coloca aqui nos primeiros trechos do livro, né? Até no capítulo 2, em que ele coloca ali capítulo 2, Clarencio, lá no finalzinho, quase no finalzinho desse capítulo, ele coloca o seguinte, né? Reticências aqui. Devorava as folhas desconhecidas, colava aos lábios a nascente turva, enquanto mo permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando. Quais feras insaciáveis eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade do conforto místico. Médico extremamente arraigado a negativismos da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio, a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendessem mãos paternais, então amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei súplica, de mãos postas imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me acentuou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o Eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Aqui nesse trechinho, então, nós vemos a necessidade
que o André Luiz precisou de fazer aquela oração. Ele que não acreditava em Deus devido a ter se tornado um homem da ciência, e a sua geração, que era negativista, né, era um ateu. Então, naquele momento de muito sofrimento, de muita dor, ele se lembrou que havia alguém superior, algum Criador. E ali, através das suas súplicas, do seu rogo, ele conseguiu então que a ajuda viesse. Certo? A segunda passagem, que até o tema já diz assim, ó, oração coletiva. Quando André Luiz, então, é resgatado e levado ao nosso lar, e ali é acolhido em uma daqueles edifícios, né? E então ele se sente muito agradecido por ter sido resgatado. Ele encontra ali um amigo que passa depois a conviver com ele no restante do livro todo, né? E esse enfermeiro lhe avisa que é chegado, então, o horário que todos do nosso lar se reúnem num saguão, num salão grande, né, para fazer as preces. Então, eu vou ler aqui o trechinho, até para não se prolongar muito. Reticências de novo, né, que é bem lá no finalzinho da parte, tá, desse capítulo, do capítulo 3. Então, quem tiver o livro aí, puder, e não tiver, quiser buscar, né, o livro Nosso Lar, é bem bom assim. Quase todos os livros dele tocam nessa questão da prece, né? Sempre que eles vão iniciar um trabalho em grupo, ele sempre comenta da questão da prece. E nessa parte aqui é a parte interessante do que a prece faz com um ser que, quando começa a se sintonizar com Deus, né? Começa a ter o contato de buscar Deus através da prece e até a prece coletiva, né? O quanto benéfico é para todos nós. Conserva-se tranquilo. Todas as residências e instituições do nosso lar estão orando com o governador, por meio da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Aqui é a frase, né, que o enfermeiro passa para ele, porque ele começa a ouvir uma melodia, e ele começa a interrogar que melodia é essa, por que melodia, né, uma melodia suave, uma melodia gostosa e que o toca. Então, o enfermeiro que está ali cuidando do André Luiz dá essa explicação para ele. Mal terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento. Pairava no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando as notas argentinas fizeram delicioso staccato, desenhou-se ao longe, em pleno elevado, um coração maravilhosamente azul, com estrias douradas. Cariciosa música em seguida respondia aos louvores, procedente talvez de esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós, mas se fixássemos os misiotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos à fronte. Experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias, ao contato das pétalas fluídicas que me balsamavam o coração, terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto.
Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operava em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia-me a alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Então nós vemos aqui que a prece coletiva, realizada principalmente no nosso lar, em família, ele é um bálsamo para todas as nossas almas, né? E lá, como a gente somos espíritos encarnados, a gente não tem, a não ser aqueles que têm aí o dom da visão espiritual, né? Os médiuns, videntes, pode ser que eles consigam enxergar exatamente a narrativa aqui do André Luiz, né? Que em nós recebemos aquelas energias purificadoras, né? Os mini-zotes ali, como diz o André Luiz, né? Somos recarregados, a nossa bateria é recarregada, o nosso lar é purificado, né? O nosso lar, nosso local de trabalho, nós somos purificados, recebemos aquela renovação, aquela coisa maravilhosa que através do prece, o Altíssimo, Deus, nosso Criador, nos dá, né? E somos também amparados pelos Espíritos que vêm ao nosso socorro. Então, através da prece, feito com humildade, feito com coração, nós somos atendidos no nosso rogo e procurar fazer a prece, né, as orações, o rogo, os pedidos, não só para receber, né, mas sempre para agradecer a Deus. Agradecendo o tempo todo já é uma forma de prece e isso vai nos fortalecendo, vai nos dando o amparo para que a gente possa suportar as nossas provas e também, né, as expiações que a gente tem aí pela frente que cumprir, né? Esse é o tema que eu trouxe hoje para debater aqui, né, para passar para vocês, para expor, e através da prece sempre buscar a Deus aí, né, com o coração aliviado, né, buscar aliviar o nosso coração e buscar Deus a todo momento. Era só isso, eu agradeço a todos.